Se você está pagando 5 mil reais de salário para um funcionário, sua empresa provavelmente está gastando mais de 8 mil reais com ele. E sabe o que é o mais curioso? Uma grande parte dessa diferença nem vai para o funcionário. A maioria dos empresários, ele olha o salário que está registrado em carteira. Mas quando você soma o fundo de garantia, o INSS, férias, 13º e outros encargos, o custo real do funcionário ele sobe e muito. E aqui acontece algo muito curioso. O empresário acha que paga muito e o colaborador acha que ganha muito pouco. E no meio disso tudo, existe uma estrutura de encargos que muitas vezes ele quase dobra o custo de uma contratação. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o quanto realmente custa um funcionário CLT, como você calcula isso na prática e por que essa conta confunde tanto empresários como colaboradores. Muitos empresários eles pensam assim, eu vou contratar alguém por 4, 5 mil reais. Só que essa conta ela está incompleta, porque o salário não é o custo total. O salário ele é apenas uma base. Em cima dele entram vários encargos que muita gente simplesmente ignora. E quando você ignora esses encargos, acontece algo muito perigoso. A empresa ela cresce, ela contrata mais gente, ela aumenta o faturamento, mas o lucro começa a desaparecer. Como aqueles custos invisíveis que volta e meia eu falo aqui no canal. Para calcular o custo real de um funcionário CLT, você precisa considerar o salário bruto, o FGTS, o INSS patronal, o 13º salário, as férias mais 1/3 constitucional, possíveis custos de rescisão e benefícios caso haja. Mas convenhamos, sempre tem. E dependendo da empresa ainda pode existir vale refeição, vale transporte, plano de saúde, bônus, treinamento, equipamentos, software, ou seja, o salário ele é apenas uma parte de toda essa equação. Agora vamos montar isso junto, pessoal, vamos lá. Vamos pegar um exemplo que é muito simples. Um funcionário com um salário de 5 mil reais. Agora vamos montar essa conta no passo a passo. Primeiro item, FGTS. Ele é 8% do salário, ou seja, 8% de 5 mil vai dar 400 reais. Agora vamos montar o 13º salário. Como ele é pago só uma vez por ano, você precisa provisionar 1/12 dele por mês. 5 mil dividido por 12 dá mais ou menos ali 416 reais. Agora as férias. Também precisam ser provisionadas mensalmente. E aqui tem um erro muito grave do empresário, tá pessoal? Muitas vezes a gente não provisiona isso. Aí quando chega a hora da gente fazer esse pagamento, a gente não tem o caixa para isso. Tudo isso, é claro, tem muitas empresas que não têm a disponibilidade para fazer isso de uma forma organizada no tempo, mas isso daí é crucial para ser colocado sim no seu planejamento financeiro, tá? Então as férias vão dar também mais ou menos 416 reais por mês. E ainda existe um adicional de 1/3 das férias, que dá aproximadamente 139 reais. Muitos empresários não sabem, mas os funcionários eles não ganham só 13 salários. Eles ganham praticamente 14,3 salários no ano, por conta das férias, do 13º e desse 1/3 adicional das férias também. Beleza. Agora existe o INSS patronal, que ele pode chegar ali próximo dos 20%, 20% de 5 mil vai dar 1.000 reais. E agora tem uma coisa que muita gente esquece. Quando um funcionário ele é desligado sem a justa causa, a empresa precisa pagar 40% de multa sobre o saldo do fundo de garantia e algumas empresas não fazem uma provisão gerencial disso tudo, tá? E essa provisão ela costuma representar cerca de 3,2% no salário. Isso, pessoal, é uma coisa que difere muito o seu tipo de gestão. Por quê? A partir do momento que você tem o valor para demitir o funcionário, você não fica mais esperando ele pedir as contas ou fica na mão dele. Você realmente tem essa disponibilidade porque contratação precisa ser feita devagar e demissão precisa ser feita de forma muito rápida. O nosso exemplo, 3,2% de 5 mil dá mais ou menos ali 160 reais por mês. Agora vamos somar tudo isso. Salário, 5 mil, fundo de garantia, 400, 13º, 416, férias, 416, 1/3 de férias, 139, INSS patronal, 1.000 reais, provisão de rescisão, 160 reais. Então o total aproximado dá 7.531 reais por mês. E isso é sem considerar os benefícios. Se tiver vale refeição, vale transporte ou plano de saúde, esse valor pode facilmente chegar perto de 8 mil reais ou ultrapassar esse valor. Agora vem um erro ainda mais comum. Mesmo quando o empresário ele calcula esses encargos, ele esquece de outra coisa: o custo da estrutura. E é mais um custo invisível que acaba acontecendo. Porque um funcionário também consome computador, software, espaço físico, gestão,
você precisa gerir mais uma pessoa, energia, estrutura administrativa. Então o custo real dentro da empresa pode ser ainda maior do que essa conta inicial que a gente acabou de fazer. Agora pensa nisso. Uma empresa pode gastar R$ 7.500 ou R$ 8.000. O funcionário recebe R$ 5.000 do bruto e depois ele ainda tem descontos. Então, os dois lados ficam com uma sensação de injustiça. O empresário acha que paga muito e o funcionário acha que ganha pouco. Mas no meio disso, existe uma estrutura de encargos que pesa muito nessa relação. Se você quiser fazer essa conta na prática, segue um passo a passo bem simples. Pega o salário bruto mensal, soma os encargos obrigatórios, fundo de garantia, INSS patronal, depois você adiciona as provisões, que são 13º, férias, 1/3 de férias. E se quiser uma visão ainda mais realista, considera também uma possível provisão de rescisão. E pessoal, isso daqui é uma virada de chave na vida dos empresários, tá bom? Então adiciona os benefícios, seja o vale transporte, refeição, plano de saúde ou qualquer outro custo de benefício que tenha na sua empresa. A soma disso tudo vai representar um custo real mensal do funcionário para você. Agora vem a pergunta mais importante. Se um funcionário custa R$ 8.000 por mês, quanto a empresa precisa faturar para sustentar essa contratação? Porque além da folha, ainda existe os impostos, aluguel, marketing, fornecedores e tem outras despesas variadas. E é exatamente por isso que muitas empresas crescem, contratam, aumentam o faturamento, mas o lucro não aparece. Inclusive, quando a gente faz o diagnóstico financeiro das empresas, uma das coisas mais comuns que aparece é justamente isso. Empresários que não sabem exatamente quanto custa cada funcionário dentro da sua operação. E quando essa conta aparece, muitas vezes fica claro, porque a empresa vende bem, cresce, mas o lucro não aparece. E para você empresário que preencher esse diagnóstico, eu vou liberar também uma planilha para você calcular exatamente quanto custa o funcionário na sua empresa. Lembrando que aqui a gente leva em consideração os encargos trabalhistas que a gente comentou aqui, os encargos sociais e os descontos também que são possíveis fazer na folha de pagamento. Então existem os obrigatórios e os opcionais. Aqui a gente colocou alguns já como sugestão e tem uma observação para cada célula que a gente colocar aqui, tá? E aí a gente preenche o nome do colaborador, o salário bruto, o setor, se é administrativo ou produtivo, o cargo que ele representa dentro da empresa, o regime de contratação, que pode ser desde um CLT até PJ, estagiário ou até um Prolabore. E aqui tem total de encargos, descontos, encargos trabalhistas, vale transporte, refeição, total de outros benefícios, o total de quanto realmente custa o colaborador para a gente, a carga horária e o quanto custa por hora. Agora tem uma pergunta que sempre aparece quando a gente fala disso. Se a CLT ela tem todos esses encargos, vale mais a pena contratar PJ? Essa comparação entre CLT e PJ também tem vários mitos. E no próximo vídeo eu vou te mostrar quando a CLT faz sentido e quando a PJ pode fazer mais sentido para a sua empresa. Então antes de contratar alguém, a pergunta não deveria ser quanto é o salário? A pergunta certa é quanto esse funcionário realmente vai custar para a sua empresa. Porque essa diferença pode ser exatamente o que está consumindo o lucro do seu negócio. Então, pessoal, sucesso nos negócios. Se inscreva no canal para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas e ajude mais empresários. E claro, se você quiser fazer o diagnóstico financeiro de forma gratuita da sua empresa, é só você clicar no link aqui na descrição.